No Doutor Responde de hoje, nós estamos falando sobre depressão com o médico psiquiatra, Dr. João Armando. Temos mais participações. Vamos lá, doutor. A Denise Bueno. O que fazer para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Está depressivo, mas se recusa a conversar. Então, Denise, essa é uma situação muito difícil, né? Porque a gente precisa conseguir levar ela até um auxílio de um profissional de saúde. Então, nesse caso, o mais importante é tentar convencê-la, pelo menos, chegar e ter uma consulta com um profissional de saúde, que ele vai saber abordar, tentar gradativamente, aos poucos, ajudar essa pessoa a poder se abrir mais. O que a gente não pode fazer é tentar forçar demais nesse caso. Tem que sempre tentar buscar levar um profissional de saúde que vai conseguir orientar melhor essa situação. Não é fácil, né, doutor? Com certeza não. Tem mais participações do Israel. Sou autista e quero saber se é verdade que o autista desenvolve depressão ao longo da vida. Então, Israel, na verdade são duas doenças diferentes. Não quer dizer que o autista vai desenvolver depressão ao longo da vida, não. Ele pode, nem é tão comum assim, não é uma diferença muito grande em relação ao restante da população, não. Mas não é obrigatório, não. Isso é um mito aí, nesse caso, que todo autista vai ser depressivo. Tem mais a Salete e a participação também aí do casal Luiz Balduino. O que fazer para não ter depressão? Sou muito ansiosa e sofre demais pelo que não aconteceu. Imagina. Então, Salete, eu acho que o mais importante para não ter depressão é viver bem, ter hábitos saudáveis de vida. Então, tentar não se estressar muito, tirar seus momentos para poder descansar a mente, fazer atividades hobbies, atividades prazerosas e, eventualmente, mesmo com isso tudo, a pessoa pode desenvolver, como depressão e ansiedade, aí tem que procurar um profissional de saúde mental. A alimentação conta também, doutor? Com certeza, todo hábito de vida é importante. Inclusive, algumas dietas já comprovaram, como a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que tem um potencial de serem antidepressivas. Mas eu volto a falar, o mais importante é viver bem, a pessoa ter momentos de lazer, momentos de diversão, saber separar as coisas, isso é muito importante. É isso aí, tem que se cuidar, hein? E olha só, a Margarida Saraiva, como diferenciar uma tristeza prolongada de depressão? Pessoa que pensa em suicídio é um indício de depressão? Então, Margarida, na verdade, o que diferencia a tristeza da depressão? A tristeza é um sentimento comum que todos nós podemos ter. Depressão leva a prejuízo nas suas atividades, ou no trabalho, na sua relação com as pessoas, você não consegue fazer suas atividades normais. Pensamento em suicídio é um sintoma de uma depressão grave. A pessoa que já está com pensamento de suicídio tem que procurar rapidamente um profissional para ajudar. Não é nem só sintoma de depressão, é sintoma de depressão grave. Tem depressão passageira rápida, doutor? Sim, na verdade tem um sintoma, de tristeza. Para ser depressão, necessariamente o sintoma tem que estar por pelo menos 6 meses. Se é passageiro, é só tristeza. Por exemplo, ocorre muito, que a gente vê no consultório, a pessoa perde alguém muito querido e fica ali por 1, 2 meses depressivo. Isso não é doença de depressão, isso é luto, isso é normal. Menos de 6 meses assim, de um sintoma desse tipo não é depressão, é só um sentimento. Tem depressão pós-jogo também, né? Eu tenho bastante. Meu time anda perdendo muito, então eu estou tendo bastante. Elias Gotassi também. Vamos lá, tem mais, o assunto é sério. Lucas do Nascimento, a depressão pode acontecer com criança, como já foi dito aqui? Com certeza, a depressão não tem idade para ela acontecer. Ela pode acontecer desde crianças de 8, 9 anos e tem, infelizmente, sido cada vez mais comum. Olha só, quem mais participa? Olha lá, noto que essa geração atual é um pouco mimada. Não seria isso o caso de tanta depressão? Então, na verdade, atual boom de depressão é explicado por várias coisas, mas com certeza o nosso modo de vida atual é o principal causador da depressão, está aumentando tanto nos últimos tempos. E uma das explicações seria sim, que a gente não está sabendo conversar com os filhos, a gente não está sabendo educá-los bem. O imediatismo. E não está tendo também espaço junto, né? Então acaba criando longe, não estando presente, isso pode facilitar também a depressão. E aquela cena da família que vai ao restaurante, aí tem a criança que pega o celular, tem outro filhinho que pega o celular, o pai no celular e a mãe no celular. Estão unidos, mas ao mesmo tempo separados. Com certeza, essa falta de contato social vai levar a um isolamento. E todo isolamento é um fator de risco muito grave para a depressão. Saber conviver seria fundamental. Foi aquilo que eu falei, viver bem. Você viver bem, né, doutor? Se cada um está no celular, não estão vivendo bem, com certeza. Fique atento, hein? Tem mais. O Abel, vivo desmotivado, com vontade de chorar e muita tristeza. Mas tem dias que acontece o contrário. Posso estar com depressão, às vezes feliz, às vezes triste, o que pode ser? Tá, essa pergunta sua foi muito boa. Na verdade, a depressão não significa que eu tenho sintomas depressivos todo o tempo. Se eu tenho na maioria do tempo, isso já é o suficiente, principalmente se ele atrapalha eu realizar alguma atividade minha diária. Tem mais participações? Olha só quantas pessoas participando. Isso é importante, assunto de saúde no Doutor Responde de hoje aqui do Balanço Geral. Tem mais, olha só, Andréia. Tenho depressão.
tomo remédio e me esforço para me livrar dele. Fico feliz por ter tido forças para buscar ajuda. Começou com desânimo, depois chorava sem motivo, uma dor na alma. Já me considero vencedora por ter chegado até aqui. Bacana, André, seu relato aí. Eu concordo contigo, tu já é uma vencedora. Eu acho que tu fez o mais importante que essas pessoas têm que fazer, buscar ajuda. Então, assim, ela não é culpada de nada do que ela está sentindo. Qual que é a participação de responsabilidade dela? Buscar ajuda e se propor a mudar o que eventualmente está causando isso. Além da Andréia, quem mais participa? A Rutilene. Por que a depressão ainda é discriminada por peritos do INSS? A pessoa precisa estar em surto para poderem reconhecer a incapacidade de trabalhar? Veja bem, Rutilene, eu não acho que a depressão ela é discriminada por peritos do INSS. Tanto ela não é, que ela já é a principal causa de incapacitação no INSS. Talvez, qual é a manifestação da depressão e os sintomas agravantes que podem fazer com que uma pessoa perca a capacidade laboral? Vamos responder? Exatamente, na verdade, isso é muito do que o próprio psiquiatra ou o avaliador vai sentir, não tem uma regra geral e não precisa estar em surto, não precisa ser algo tão grave a tal ponto. Ele precisa ali na hora avaliar que realmente aqueles sintomas estão incapacitando ela para o trabalho. Tem um outro fator, infelizmente as doenças psiquiátricas são muito usadas também para pessoas fingirem estarem com o INSS, então acaba gerando um preconceito contrário também, fica aquela dificuldade do médico de avaliar, será que ele está, será que ele não está? Mas cada vez mais as pessoas têm sofrido e têm se afastado do trabalho por causa disso. Nesta questão da avaliação do perito do INSS, que é o médico perito, a avaliação muitas vezes é superficial. É importante os laudos de acompanhamento do médico? Uma das coisas mais importantes é eu estar lá indo constantemente na minha consulta com um psiquiatra e esse psiquiatra estar demonstrando que ele está tentando fazer o tratamento, que a pessoa está indo na terapia, que ela está usando o remédio correto e que ela não está dando conta. O laudo é fundamental. Quem está tratando certinho e não está conseguindo vir, tem seus laudos, acaba facilitando nesse ponto. Tem mais participações? Quem manda mensagem é o Vitor. Tenho depressão e ansiedade, tomo Rivotril sublingual quando tenho alguma crise. Posso tomar mais de um, caso a crise seja muito forte, além do normal? Então, Vitor, na verdade o Rivotril hoje é um problema sério de saúde porque as pessoas têm usado de forma indiscriminada. O Rivotril é um remédio que tem a sua indicação para crises de ansiedade, não para crises depressivas. E a gente tem que tomar muito cuidado com o Rivotril, porque ele gera uma dependência muito grande. Tem mais, além do Vitor, a Fran. Tenho depressão e tomo amitriptilina de 25 miligramas, mas está me engordando muito. Posso trocar com o meu médico para outro que não engorde tanto? Tem algum que não engorda, doutor? Então, Fran, a questão, principalmente mulheres, quando vão tratar para depressão, é uma das questões que elas mais se incomodam, que boa parte dos antidepressivos levam a ganho de peso, mas não são todos. Existem algumas medicações que podem não levar ao ganho de peso. Ela tem que conversar com o médico dela e sim, ela deve trocar, porque não adianta também fazer um tratamento para a depressão e tá tendo um efeito colateral que vai deixar ela acabando mais triste ainda. É verdade. No Doutor Responde de hoje, o médico psiquiatra, doutor João Armando. Primeiro quero te agradecer, doutor, por atender o nosso... podendo discutir um tema tão importante. É verdade, atender o nosso convite e a você de casa que mandou mensagem, tirando suas dúvidas, fazendo com que o nosso quadro aqui do Balanço Geral, edição de sábado, possa acontecer.